Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaram da aula anterior? Bom, nessa aula eu vou falar sobre o trabalho realizado por uma força, tudo bem? Bom, na aula passada nós aprendemos a calcular força resultante e tudo isso tem um fundamento, não está desligado dessa aula, está completamente ligado e o assunto ele é, ele é parecido. Olha só, dê uma olhada, tá? Nesse exemplo aqui, você tem um corpo. E aí você aplica uma força no corpo, e esse corpo ele se desloca. Veja só, apliquei uma força e aconteceu um deslocamento. Quando eu aplico uma força e tenho um deslocamento, eu tenho o trabalho. Olha lá, trabalho é representado por uma letra grega, a letra grega tal. Estão vendo esse T aí meio encurvado? Ele é uma letra grega. Ele é usado para a gente falar de trabalho. Então, ó, o trabalho é igual a força vezes deslocamento, ok? Bom, por que é importante eu falar sobre isso daí? Pessoal, cada grandeza tem uma unidade de medida. Trabalho é expresso em joule ou só a letra J. Força é em newton ou a letra N. E metro, esse M minúsculo aí. Existem cálculos na física e existem grandezas. Então, quando eu estou falando de alguma coisa, eu estou expressando uma grandeza, eu preciso colocar unidade. Vocês já pensaram se eu falasse assim, tal força é aplicada com 200 litros? Ficaria completamente confuso. Então, como a gente trabalha com várias grandezas na física, a unidade é fundamental. Sempre que vocês calcularem a força, não esqueçam de colocar o newton do lado. Na atividade passada, alguns não colocaram, mas é preciso colocar. E eu preciso descontar a nota de vocês se vocês não colocarem. Porque eu não tenho noção ou ideia das coisas que vocês estão falando se vocês não colocam unidade, certo? Deu ali o resultado 300. Afinal, 300 o quê? 300 libras, 300 newtons, 300 joules? Então, ó, trabalho, vocês vão colocar joule, um J. Na força é sempre a nossa unidade newton, então vem o N. E metro, M minúsculo. Vamos lá então, ó. Suponha que a Viúva Negra tenha aplicado uma força de 100 newtons na caixa, de maneira que a caixa se deslocou 3 metros. Ele pergunta qual é o valor de trabalho. Eu quero aproveitar esse exemplo para mostrar como vocês devem resolver um exercício de física, ok? Olha lá, a primeira coisa que eu faço, eu grifo as informações importantes. A força tem 100 newtons e ele se deslocou em 3 metros. Depois o que eu vou fazer? Eu quero que vocês façam isso nessa atividade. Você vai copiar as informações. Olha lá, F é igual a 100 newtons. D é igual a 3 metros. Depois disso, o que a gente vai fazer? Nós vamos copiar a fórmula. Nós não podemos ter preguiça de copiar a fórmula. É uma forma da gente resolver com clareza. Tá? Então, trabalho é F vezes D. Então, ó, trabalho é igual a 100 vezes 3. Trabalho é igual a 300 J, 300 joules. Olha só, não fica muito mais organizado e muito mais fácil de trabalhar? A física ela fica fácil quando a gente organiza os dados. Bom, então o que eu disse para vocês? Se aplicou uma força e o corpo se locomoveu, tem o trabalho. Olha esse exemplo aí, ó. Estão vendo? Então, supondo que o Homem de Ferro ele aplicou uma força de 1000 newtons e que esse 1000 newton provocou um deslocamento de 3 metros, qual vai ser o trabalho? Qual foi o trabalho que ele realizou? Olha lá, a fórmula, trabalho é igual a força vezes deslocamento, trabalho é igual a 1000, que é a força, vezes 3. Perceba, ó, que embaixo da fórmula fica já as grandezas, ó. F, 1000 está embaixo de F e D, 3 está embaixo de 1000. No final das contas, trabalho é igual a 3000 joules, ou 3000 J, tudo bem? Bom, esse é o exercício que eu quero que vocês resolvam, tá? Leiam aí, grife as informações importantes. Ó, obrigatório. Copie as informações no começo. Qual é o valor de F? Qual é o valor de deslocamento? Escrevam a fórmula e depois vocês
calculem o valor e não se esqueçam da unidade. Eu vou começar a descontar ponto, porque na física isso é muito importante. Ok? Então, ó, tá lá o Homem-Aranha e ele tá puxando com a teia dele a caixinha aí. E agora um outro exercício, um pouco parecido com o da aula anterior, tá? Temos aí a ação de várias forças, ó, todas elas para a direita. O Goku com 300 newtons, o Homem de Ferro com 200 newtons para a direita, o Capitão América com 100 newtons para a direita, o Batman tá puxando, ó o Vegeta, ó a cara dele, 250 newtons e o Piccolo também está empurrando com 250 newtons. O que vocês vão fazer? O Homem de Ferro saiu, ele é antissocial. Olha só, aqui estão todas as forças, certo? Para achar a força resultante, o que a gente precisa fazer? Vocês se lembram da aula passada? Então, ó, vocês vão fazer isso daí para achar a força resultante no item A, tá? Calcule a força resultante. Mostra lá, FR igual, coloca o valor, mais o outro, mais o outro, mais o outro. E embaixo, FR é igual a tantos newtons. Ó, sabendo-se que a caixa tem 600 kg, qual é o valor da aceleração que ela adquire? Como a gente sabia qual era o valor da aceleração? Lembra qual fórmula a gente usava? A gente usava sempre a segunda lei de Newton. Ela é válida para agora. Força é igual a massa vezes a aceleração. Copiem a fórmula, copiem os valores e coloquem embaixo para vocês fazerem a conta. E no terceiro, sabendo que a caixa se deslocou 10 metros, qual é o valor do trabalho realizado pela força resultante? Não se esqueça que o trabalho tem uma unidade. Essa unidade é o joule. Não deixe de colocar o J. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.